Dando sequência à nossa aula sobre reformas religiosas, vamos entender um pouquinho hoje, dando sequência ao vídeo anterior, a reforma protestante. Hoje vamos falar um pouco sobre o luteranismo, sobre o anabatismo e o calvinismo. Entenda que esses movimentos são decorrência daquele processo de cisão, daquele processo de rompimento entre os seguidores do cristianismo que acontece no século XVI. Não vamos esquecer das causas, a crise moral da igreja católica, o questionamento sobre o monopólio que a Igreja Católica exercia de certa forma sobre as escrituras sagradas, a defesa por parte de muitos da livre interpretação da Bíblia, os atritos de certa forma com o Estado, o renascimento cultural, a ideia da burguesia, o desenvolvimento da imprensa, tudo isso vai levar o movimento reformista. E o pioneiro nesse processo de consolidar uma reforma é Martinho Lutero. Ele não é o primeiro reformador. Falei para vocês que antes de Lutero tivemos outros reformadores que chegaram a criticar a Igreja Católica, mas tiveram um fim trágico. Foram, de certa forma, punidos pelo Tribunal da Inquisição. Quando a gente fala no início efetivo das reformas, ela vai acontecer em 1517, em especial no dia 31 de outubro desse ano, que é justamente nesse momento que o monge agostiniano, se a gente fala do monge agostiniano Martinho Lutero, o Martinho Lutero, ele era um professor de teologia, especialista em direito canônico, vivia na região da Alemanha. Lembra, a Alemanha não existia como Estado-nação, ali era a região do SIG, Sacro Império Romano Germânico. Esse Martinho Lutero, professor na faculdade de Wittenberg, ele era um defensor da ideologia agostiniana, ou seja, para o Lutero, o homem ele é salvo pela fé, ou seja, o justo viverá pela sua fé. Então a ideia de salvação para Lutero é justamente a fé. Lembra que a alta culpa da Igreja Católica, que a organização da Igreja Católica, a sua grande maioria, defendia o pensamento tomista, salvação mais fé, mais obra. E é justamente nesse cenário que o Lutero vai publicar um documento chamado as 95 Teses, onde ele criticava a igreja, criticava o Papa, criticava a venda de indulgência. Pedrão, o que leva o Lutero a publicar um documento questionando a igreja? Porque é nesse contexto que o Papa Leão X vai autorizar que todas as igrejas católicas da Europa vendessem indulgência, ou seja, vendessem a salvação, com o objetivo de arrecadar fundos para construir a base de São Pedro. Mediante a promessa de salvação por meio da indulgência, o Lutero resolveu se manifestar e fazer uma crítica pública à igreja. Claro, quando o Lutero se manifesta de uma maneira pública, criticando o Papa, criticando a infalibilidade papal, que o Papa é um ser falível, que o Papa também comete erros, o Lutero está quebrando a hierarquia da igreja. Tanto que o Lutero, ele vai ser, de certa forma, repreendido pelo Papa. O Papa chega a mandar um documento para o Lutero chamado a Bula Exus Domini, no qual nessa bula o Lutero deveria se retratar. Caso não se retratasse das suas ideias, eles estariam o quê? Excomungados. E por causa dos seus feitos, por causa dessas teses, o próprio Martinho Lutero ele vai ser levado a julgamento na Alemanha, em 1521, na Dieta de Worms, aonde nós temos ali o próprio imperador da Alemanha, com a nobreza alemã, juntamente com o clero, vão julgar o Lutero. E foi o crime que o Lutero cometeu. Ele fez críticas abertas à Igreja Católica. Porém, nesse julgamento de Lutero, ele não vai ser condenado à fogueira. Ele vai receber uma pena mais branda, porque parte, não toda, mas parte da nobreza alemã interessada nas terras e nas propriedades da Igreja Católica, parte dessa nobreza vê no Martinho Lutero uma oportunidade de certa forma, de diminuir a influência da Igreja Católica na região da Alemanha. Então, parte dessa nobreza acabou protegendo, acabou, de certa forma, privilegiando e beneficiando o Martinho Lutero no julgamento de 1521, aonde o Lutero recebe uma pena branda, não vai ser condenado à fogueira. Professor, mas por que essa nobreza protege o Martinho Lutero? Porque essa nobreza estava interessado nas terras da Igreja Católica. Ou seja, a Alemanha agora começa a ficar dividida. Eu tenho nobres que apoiam o Papa e o Imperador, e eu tenho nobres que apoiam
o Martinho Lutero. E diante desse cenário, tanto que essa nobreza vai dar um exílio, né, para o Martinho Lutero. Lutero vai ficar refugiado durante 9 anos, e até que o Lutero, em 1530 para 1531, ele vai publicar a Confissão de Augsburg, que nessa Confissão de Augsburg ele estabelece as doutrinas luteranas, que estabelece a salvação pela fé, ou seja, o homem é salvo pela sua fé, estabelece o sacerdócio universal, ou seja, para Lutero, pelo meio do batismo, todos são sacerdotes e não só o monopólio da Igreja Católica, negou a infalibilidade da Igreja, ou seja, a única fonte de verdade é a Bíblia e não a tradição ensinada pela Igreja Católica, negou a infalibilidade do Papa, defendia o fim dos sacramentos, exceto o que? O batismo e a Eucaristia, ou seja, para os luteranos só existe 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. Também o fim do culto às imagens. O Lutero, como ele está envolvido com a nobreza, ele também condena o comércio e condena de certa forma a usura. Inclusive uma frase do Lutero, ele fala que o comércio foi uma invenção do diabo que foi aprovada pelo Papa. Então esses são alguns dos pilares luteranos. E após a reforma de Lutero, a Alemanha vai viver uma guerra civil, tá? Entre os nobres católicos e os nobres protestantes. A Alemanha só vai ser pacificada em 1555 com a paz de Augsburg, aonde é estabelecido o seguinte princípio: tal príncipe e sua religião, ou seja, cada príncipe na Alemanha passava a ter o direito de escolher a religião dos seus súditos. Então nós temos o luteranismo que surge na região da Alemanha, que a gente vai chamar de Sieg nesse momento, e depois ele acaba se espalhando pelo mundo. Não esqueça, o Lutero, a condição de salvação para ele é o quê? A fé. O grupo social que o Lutero está ligado é justamente a nobreza. Além, pessoal, do processo luterano, paralelo a isso na Alemanha, nós vamos ter um outro movimento que surgiu lá na Suíça, mas ele vai ter uma expressão significativa na Alemanha, que é justamente os anabatistas. A palavra anabatista, o A, vem de negação. Era um grupo que negava o batismo. Mas que tipo de batismo? O batismo infantil. Para eles, o batismo deveria ser na fase o quê? Adulta, ou seja, chamados reformadores radicais, em alguns livros, defendiam o batismo somente nos adultos. Alguns eram pacifistas, ou seja, pessoal, né, tinha grupos aqui, claro, não todos, mas alguns anabatistas eram contrários a utilizar arma, até mesmo para proteger a sua própria vida. Ou seja, os anabatistas foi a corrente religiosa que vai ser perseguido tanto pelos católicos, porque rejeitava a questão do batismo infantil, vai ser perseguido pelos protestantes, vai ser perseguido pelo Estado, porque uma vez que eles são pacifistas, eles eram contra o militarismo, por exemplo. Então vai ser um grupo que vai ser violentamente o quê? Perseguido. E é importante que vocês entendam que, paralelo à reforma protestante, um grupo de camponeses na Alemanha, entre 1524 e 1525, liderado por Thomas Müller, vai liderar uma reforma social na Alemanha, querendo justiça social, querendo reforma agrária. Vocês acham que o Lutero vai apoiar esse movimento camponês anabatista na Alemanha? Claro que não, porque esses camponeses, eles são contra a exploração feudal, eles são contra a exploração da nobreza. E o Lutero apoia quem? É os camponeses ou apoia a nobreza? Claro, o Lutero está do lado da nobreza. O Lutero também foi intolerante com os grupos que foram contrários a eles. Inclusive tem uma frase do Lutero, ao referir aos anabatistas camponeses, ele diz assim, ó, que provavelmente o inferno está vazio, porque os cães raivosos do diabo se materializou em cada camponês alemão. Isso vai justificar uma intensa repressão ao movimento camponês anabatista na Alemanha. Estão entendendo, galera? Além dos anabatistas, além dos luteranos, podemos apontar nesse cenário a doutrina calvinista. E é justamente dentro dessa doutrina calvinista que ela vai seguir uma parte, né, teológica de Lutero, mas eles vão ter alguma divergência, em especial na ideia de salvação e na ideia de riqueza. Vocês vão ver que é dentro da teologia calvinista que ali a burguesia vai encontrar o que o Max Weber mais na frente vai chamar de ética protestante. Preste atenção. Quando a gente fala no calvinismo, nós estamos falando de um cara chamado João Calvino, francês,
João Calvino. O João Calvino, pessoal, começou a defender as ideias reformistas na França, numa França católica. Ele vai ser perseguido na França, vai ser taxado de herege. Ele vem para a Suíça, aonde já tinha uma ideia reformista dos anabatistas, por meio do suíçozinho. Ele vai para Genebra. Lá em Genebra, o João Calvino acaba se tornando prefeito da cidade, e como prefeito ele acaba mesclando tanto os valores políticos quanto os valores religiosos. E é nesse cenário que o João Calvino também defende a salvação pela fé. Porém, a fé mais a predestinação. Qual era a ideia da predestinação defendida pelo João Calvino? Ele fala que os homens estão predestinados a merecer o céu ou a merecer o inferno. Ou seja, você já vem, você já nasce com seu destino definido. Porém, a vida, a predestinação é um mistério de Deus. Deus apenas dá sinais daqueles que serão salvos. E para o João Calvino, um dos sinais da salvação é a riqueza. João Calvino, diferente da Igreja Católica, diferente da Igreja Luterana, o João Calvino defende o lucro, defende o trabalho, defende a riqueza como sinal da salvação. Ou seja, quando o João Calvino fala em lucro, riqueza e trabalho como sinal da predestinação divina, qual grupo social ele está atraindo para ele? É justamente a burguesia. Da mesma forma que Lutero, João Calvino condena o culto aos santos, o culto às imagens, questiona a infalibilidade da Bíblia, tá? O João Calvino também defende o fim dos sacramentos, da mesma forma, exceto a Eucaristia e o batismo. É importante que vocês entendam que a teologia calvinista, ela vai ter um grande apoio da burguesia. Por quê? Pois o João Calvino defendia o enriquecimento como forma da salvação divina. Essa é a grande dica. O João Calvino contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo. Essa é uma ideia defendida pelo filósofo chamado Max Weber, onde ele vai falar da ética protestante. Abraço, galera.